Se você está ouvindo isso, é porque encontrou o arquivo que ninguém deveria abrir. Prepare-se, a história começa agora. A humanidade nunca deveria existir. Nós fomos criados, depois descartados. Pelo menos era isso que a Federação Galáctica acreditava. Até o dia em que voltamos a ser descobertos. Durante milênios nas profundezas do espaço, a Federação Galáctica tratava os humanos não como cidadãos, mas como ferramentas. Criados em laboratório por um brilhante e controverso cientista chamado Dr. Lian, os humanos eram perfeitos para a guerra, fortes, adaptáveis, inteligentes e multiplicáveis. Mas então, um movimento ético emergiu. Uma espécie da Federação se levantou afirmando: eles são seres sencientes, eles têm direitos. E com isso, os humanos foram abandonados no planeta reserva chamado Terra. A ordem era clara: deixem que vivam e que sejam esquecidos. E assim, a Terra sumiu dos mapas da galáxia. A cada 1000 anos, um único comandante era enviado para verificar se a espécie humana ainda vivia. Dessa vez, o responsável era Comandante Talon, um ser aveiforme da espécie Aven. Mas quando o seu cruzador interestelar se aproximou do sistema solar, algo saiu do controle. Um sinal metálico, um objeto artificial, um satélite. Impossível. Eles não deveriam saber nada disso. Talon murmurou. E então, outra surpresa. Radioatividade na atmosfera, mas também ondas de rádio por todo o planeta. Os humanos não só estavam vivos, eles estavam ativos. E quando Talon entrou em órbita da Terra, seu coração gelou. Dezenas de satélites humanos e uma estação espacial. Eles evoluíram. Muito. Mas antes que pudesse reagir, seu cruzador tremeu. Naves humanas, pequenas, ágeis, armadas, cercaram a nave alienígena. E então, pela primeira vez em milênios, um humano falou com a Federação. Nave desconhecida, identifique-se, agora. Talon estava cercado, pela espécie que deveria ter sido esquecida. Desesperado, Talon tentou sua última cartada. Reuniu sua coragem, ativou o comunicador e disse: Humanos da Terra, eu sou Thoth, emissário celestial da Federação. Sim, ele usou o nome do deus egípcio, o mesmo que sua própria espécie havia inspirado em visitas antigas. A jogada funcionou, parcialmente. Os humanos o capturaram e o levaram para a Estação Gênesis. Lá, ele conheceu o homem que mudaria o destino de 2 civilizações, Almirante Lansing, um comandante experiente, cético, inteligente e nada impressionado por deuses. Thoth, não fale comigo como se eu fosse um primitivo. Quem é você? E por que voltou agora? Talon percebeu que o disfarce não duraria muito, mas estava prestes a descobrir algo maior. Os humanos estavam prontos, tecnologicamente, politicamente, militarmente e, acima de tudo, mentalmente. Eles não eram mais a espécie projetada para obedecer. Eles tinham se tornado algo completamente novo. Quando Talon finalmente contou a verdade, a sala ficou em silêncio. Vocês foram criados. Ele explicou como o Dr. Lian reescreveu o DNA primitivo criando curiosidade extrema, agressividade controlada, empatia profunda, capacidade de adaptação absurda, resiliência acima de qualquer outra espécie. Lansing, atônito, respondeu: Então, somos armas? Foram, disse Talon. Hoje, vocês são muito mais do que isso. Ele contou sobre a guerra antiga contra os Kriller, sobre os humanos que lutaram e venceram, e sobre o medo que a Federação teve deles quando a guerra acabou. Por isso decidiram: isolá-los é mais seguro do que exterminá-los. Mas isso não era tudo. Talon enviou seu relatório, e do outro lado da galáxia o caos começou. No sistema de Sagitário A, o Conselho Supremo da Federação se reuniu emergencialmente. Uns defendiam: os humanos são perigosos, destruam-nos antes que sejam uma ameaça. Outros argumentavam: eles se tornaram uma civilização, eles merecem voz.
A votação quase se dividiu ao meio. Por um único voto decidiu-se: enviar um emissário, avaliar a Terra, permitir um possível ingresso. A humanidade teria uma chance. 3 semanas depois, a Terra tremeu. 2 cruzadores colossais, maior do que qualquer coisa já vista, entraram na órbita do planeta. Entre eles, a nave diplomática. O mundo inteiro parou. A ONU se mobilizou. Exércitos foram para alerta máximo. Religiosos choraram. Conspiradores surtaram. E então, em transmissão global, a humanidade ouviu, pela primeira vez: povo da Terra, viemos em paz. Embaixador Tilia, da espécie iridescente de Lizara, liderou a missão. O choque cultural foi imediato. Metáforas humanas confundiam alienígenas. Comidas humanas chocavam estômagos não biológicos. E expressões de linguagem não faziam sentido algum. Mas no meio dos tropeços, surgiu algo inesperado: admiração. Os alienígenas ficaram impressionados com nossa arte, música, literatura e nossa incrível habilidade genética. Os humanos, por outro lado, ficaram maravilhados com a diversidade e tecnologia das 327 civilizações da Federação. Era o início de algo extraordinário. A Federação convidou uma delegação humana para visitar sua capital. Lansing e sua equipe viajaram no Portador Estelar, uma nave capaz de atravessar galáxias. Chegando lá, viram civilizações que viviam por milênios, tecnologias que desafiavam a física, cidades suspensas no espaço-tempo. E no meio da visita, algo inquietante aconteceu. Lansing viu uma criança humana, no meio do mercado alienígena, assustada, sozinha. Irreal demais para ser imaginação. Mas quando tentou alcançá-la, ela sumiu. O mistério só aumentaria. O conselheiro Zirene procurou Lansing à noite e disse: você merece saber toda a verdade. Há milhares de anos, factions rebeldes dentro da Federação sequestraram humanos da Terra, sem autorização, para trabalho escravo e experimentos ilegais. Muitos nunca voltaram. Eles estão vivos? Perguntou Lansing. Zirene respondeu: olhem, sim. Eles vivem entre nós. Chamamo-los de Orion. Alguns são cientistas, outros militares, alguns líderes, todos descendentes de humanos raptados. A criança que você viu talvez fosse um deles. Lansing finalmente conheceu os Orion, povos com rostos humanos, sotaques humanos, carregando relíquias de seus ancestrais. Um escaravelho do Egito Antigo, uma moeda de Roma, um colar indígena, um diário vitoriano. Milênios após serem tirados da Terra, eles ainda carregavam nossos símbolos e disseram: a Terra é nossa origem, a Federação é o nosso lar. Lansing chorou ao ouvi-los. Com tudo revelado, a Federação aprovou algo histórico: um programa de troca cultural e tecnológica com a Terra. Talon se tornaria o primeiro embaixador da Federação na Terra, e uma equipe humana ficaria na capital galáctica. Tudo caminhava para o maior avanço da humanidade desde o fogo. Mas enquanto Talon embarcava de volta ao planeta azul, um pequeno dispositivo escondido no casco da nave começou a piscar. 8 horas, 7:59:59, 7:59:58. Uma contagem regressiva. A humanidade finalmente alcançou as estrelas. Mas alguém escondido na escuridão galáctica quer garantir que ela nunca volte para casa. Se essa história te deixou com aquela sensação estranha de que a galáxia é muito maior e muito mais perigosa do que imaginamos, então curte esse vídeo agora. E claro, se inscreve no canal, porque a próxima parte vai revelar coisas que nenhuma civilização deveria descobrir tão cedo. Agora me conta uma coisa. Uma coisa simples, mas que diz muito. De onde você está assistindo? E que horas são aí agora? Eu realmente quero saber. Porque, quem sabe, talvez um dia sejam exatamente essas coordenadas que a Federação precise. Até lá, mantenha os olhos no céu.
Ele anda mais movimentado do que parece.